O sistema prisional brasileiro é sinônimo de superlotações, insalubridade, conflitos e abandono. A falta de acesso e agilidade na justiça gera ainda crises sociais e graves problemas de saúde pública. Quando se trata da população carcerária feminina, existem ainda outros desafios. A dura realidade da rotina de mulheres privadas de liberdade está retratada no documentário Nascer nas Prisões, um trabalho do Instituto Fiocruz. Vamos ver um trecho. Eu não queria que a minha filha fosse pro abrigo, não. É o que eu tenho mais medo. É da minha filha ir pro abrigo. E se nenhum familiar quiser o nosso filho, ele vai com um abrigo. E eu já fui pro abrigo. Quando eu tinha 7 anos, eu fiquei no abrigo até os 18, mas eu não quis ficar. Porque se eu não conseguir minha transferência, né, porque eu quero ser transferida para perto da minha família. Se eu não conseguir, aí ele vai para minha mãe. Ficar com a mãe, minha mãe e a avó dele, a mãe do pai dele. Não tem ninguém com quem deixar a criança, a gente permite, né? É permitido que ela fique até mais, prolonga-se por mais 6 meses. Ela fica, o bebê até 1 ano na creche. Após esse tempo, se não tiver realmente, aí são encaminhadas para uma creche do estado. E você sabe que pessoa sem estudar, sem ler, aí se torna mais difícil. Para mim, não ver meu filho, que é triste você acordar e ver o filho seu pedir, mãe, me dá um pedaço de pão e você não tem, isso ali dói no coração. Eu sou uma mãe que sou assim. Então, essa situação da prisão feminina de mulheres, ela traz um efeito muito grande sobre a família dessas mulheres, né? Diferenciada da prisão masculina, porque quando os homens vão presos, a mulher continua tomando conta da família, ela continua cuidando da organização familiar, da manutenção da família. Mas quando é ela que vai presa, isso fica diferente. Sim, eu não queria ter ele aqui dentro, porque eu acho que ele não merecia estar passando pelo que eu estou passando, né? Porque se eu tiver ele aqui dentro, é a mesma coisa dele estar preso junto comigo. Eu não quero que ele passe por isso, né? A pena ela não pode ultrapassar os limites da pessoa do condenado. Então é extremamente injusto toda essa consequência que é produzida em relação aos filhos dessas mulheres. Não só os filhos que estão na prisão, mas também os filhos que se encontram fora da prisão, que são excluídos, estão no processo de extrema vulnerabilidade social. A maioria delas aqui são presas provisórias, muitas delas depois acabam indo embora, então por que não deixar essas mulheres? Eu acho que o Estado sai ganhando, a sociedade sai ganhando. Porque para mim o maior desafio é poder convencer o sistema penal de que essa população tem direitos. Em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus coletivo que garante o benefício da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Sobre esse assunto, o programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana lançou recentemente a publicação Pela Liberdade, a história do habeas corpus coletivo para mães e crianças. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania também se debruçou sobre o tema e divulga na próxima semana um estudo sobre mulheres no cárcere. Mayara, Roberta, bem-vindas mais uma vez. Eu queria saber o que traz esses estudos, qual o impacto dessa decisão e esse direito é realmente respeitado? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema. Eu acho que todo o espaço que a gente tem para falar sobre mulheres em situação de privação de liberdade é um espaço muito valioso, porque é um tema muito sensível e que a gente precisa debater ele de uma maneira muito responsável, muito séria para toda a sociedade, né? Sim. Bom, Pela Liberdade, ele conta a história do habeas corpus coletivo 143-641, que foi um processo iniciado pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, o CADU, né, coordenado pela professora Heloísa Machado, e esse processo ele tem uma ampla participação de organizações da sociedade civil por meio do habeas corpus, por meio do amicus curiae, né, que é uma peça onde as pessoas contribuem com as suas expertises, com seus temas. Sim. E aí eu vi que
Fiocruz, né, participou, trouxe a importância da violação do direito da saúde, né, especialmente pensando nas crianças, sim, das mães, do lugar insalubre que é o sistema prisional, enfim. O ITTC também teve participação e nós, do Programa Prioridade Absoluta, a gente trouxe a visão a partir do artigo 227 da Constituição Federal, que é um artigo que garante a absoluta prioridade do direito das crianças e do adolescente, né? Quando a gente está falando da situação das mães, a gente também está falando de criança, né? Que são mulheres que são mães. Então, a participação teve abertura com o artigo 227, combinado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que garante, que prevê a prioridade absoluta das crianças no serviço, atendimento, orçamento público e também o marco legal da primeira infância, que fez alteração no Código de Processo Penal, estendendo a possibilidade das mães presas provisoriamente responderem em prisão domiciliar. E acho que outro papel importante também foi estender isso para as adolescentes no sistema socioeducativo, que é um outro público que é pouco falado, né, que acaba sendo muitas vezes invisibilizado, mas que elas também passam pelas mesmas questões das mães adultas, né? Então, esse livro, ele conta um pouquinho da história, ele tem a participação das organizações que atuaram, como a Amicus Curiae, no artigo, traz a decisão na íntegra, né, que foi uma decisão histórica que teve como relatoria o ministro Ricardo Lewandowski, e ele se faz ainda mais potente, para além da causa, porque é o primeiro caso de habeas corpus coletivo da história do Brasil, né? E o quanto isso teve força das organizações que atuaram, né? Então, a gente vê aí a sociedade civil também mobilizando o Poder Judiciário para essa causa, para esse tema que é extremamente sensível. Sim. Mas, Roberta, está sendo validado esse direito das mulheres? Bom, primeiramente queria agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje, acho super importante essa divulgação de resultados também, claro, das nossas pesquisas, para que elas não fiquem só dentro das próprias instituições. Então, contextualizando um pouco a pesquisa que o ITTC está lançando agora, no dia 7, é sobre audiências de custódia. Então, explicando um pouco, a audiência de custódia é o primeiro contato da pessoa presa em flagrante com a autoridade judicial, que deve acontecer em até 24 horas. Então, entre o final de 2017 e abril de 2018, a gente acompanhou mais de 200 mulheres em audiência de custódia, tanto no Fórum Criminal da Barra Funda, como no Fórum Criminal de Osasco. Então, a gente pegou, durante o trabalho de campo, aconteceu o habeas corpus coletivo. Sim. Então, isso foi bem importante para entender como que os atores do sistema de justiça criminal manejaram também essa decisão, né? E como a gente acompanhava as audiências de custódia, a gente tinha tanto as falas como as colocações do Ministério Público, Defensoria ou Defesa Particular, como dos magistrados também. Então, indo um pouco assim, aos dados concretos, né, do que a nossa pesquisa traz, primeiramente, das 213 mulheres que a gente acompanhou, 125 mulheres se enquadrariam naqueles requisitos estabelecidos pelo habeas corpus coletivo para cumprirem a prisão preventiva em domiciliar, né? Sim. Para conversão. Dentre essas 125 mulheres, algumas tiveram outras medidas que não a prisão preventiva, como, por exemplo, liberdade provisória, e 55 tiveram a prisão preventiva decretada. Dentre essas 55, então todas essas 55 teriam direito à conversão em prisão domiciliar. Sim. Dentre essas, apenas 6 tiveram esse direito concedido. Puxa. Ou seja, falando percentualmente, 90% de negativa de concessão desse direito. E para além desses dados numéricos, foi muito interessante a gente observar quais que eram os subterfúgios que eram utilizados para a negativa desse direito. Porque, por exemplo, a decisão do STF, ela traz a possibilidade de não aplicação da decisão apenas em situações excepcionalíssimas. E o que acontecia durante as audiências? Os juízes, né, principalmente, mas também os promotores, eles usavam
qualquer situação como se fosse excepcionalíssimo. Então, por exemplo, a mulher estava traficando, o tráfico é incompatível com uma maternidade ideal, sim, por isso vou negar o direito. A mulher estava entrando no presídio com objetos ilegais para visitar o companheiro, por exemplo. Então, eu vou negar o direito porque essa situação é muito grave. Ou seja, é muito fácil tornar o caso em um caso excepcional. Exatamente. E daí elas continuam presas. Isso, exatamente. Agora, no final do ano passado, teve a promulgação de uma outra lei, Lei 13.769, que estabeleceu objetivamente esses critérios, que seriam só as situações excepcionalíssimas, né? Sim. Que seria apenas no caso de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou crimes contra os próprios descendentes. Então, isso a gente espera que diminua um pouco esses subterfúgios que os juízes encontram para não aplicação da lei, né? Mas não dá para falar em resultado imediato, de não dezembro para cá. Não dá para falar. Sim. E eu acho que é bem importante colocar também que o habeas corpus nada mais fez do que positivar um direito que essas mulheres já tinham a partir da lei do marco legal da primeira infância, que é uma lei de 2016, que também construída com base nas regras de Bangkok, que também é um documento da ONU, que o Brasil ratificou em 2010, ou seja, todos esses direitos já existiam, e o STF só garantiu mais uma vez a execução deles. Então, à época, o ITTC participou, como a Alana, o ITTC também participou de um amicus curiae, né, participou na condição de amicus curiae, junto à Pastoral Carcerária e ao IBCCRIM, para fazer um mapeamento de quantas mulheres no Brasil estavam nessa situação e quantas teriam direito de acordo com o estabelecido pela lei do marco legal. E à época eram mais de 4.000 mulheres, sendo que o DEPEN, o Departamento Penitenciário, tinha o dado de 1.500 mulheres. Então, a gente já encontrou um dado bem discrepante, sim, bem acima. Então, à época era esse dado e hoje em dia, se eu não me engano, o último dado, né, Mayara, você comentou até comigo antes, de 9.000 mulheres que estariam nessa condição, né, em média. A gente não tem esses dados de hoje, né, atualizado hoje. O último dado foi divulgado em dezembro pelo DEPEN, né, que ultrapassa o número de 9.000 mulheres. Que é outra problemática também, o acesso a dados, né? 45% da população feminina que está lá presa sequer foi julgada, né? Isso. E isso também é uma coisa muito interessante para se observar na audiência de custódia. Porque é na audiência de custódia que vai se decidir se a mulher vai ficar presa provisoriamente ou se vai ser concedida a liberdade provisória para ela responder em liberdade, né? Então, é importante porque a gente consegue ter esses dados e perceber também quais são os tipos penais que estão levando as mulheres ao cárcere e como que as prisões em flagrante, quais são os tipos que levam mais à prisão em flagrante e quais são os tipos que são mais convertidos em prisão preventiva. Sim. Então, assim, por exemplo, no nosso campo, a gente tem o dado de que o crime que mais levou as mulheres à prisão em flagrante foi o furto. Sim. O furto foi o que mais levou. Mas aí, num segundo momento, o tipo penal que faz com que elas fiquem presas provisoriamente é o tráfico de drogas. Do nosso campo, 70% das mulheres presas em flagrante por tráfico permaneceram presas preventivamente. Agora, é correta essa informação de que para o mesmo crime praticado por homem ou praticado por mulher, as penas em geral são mais severas para a mulher porque existe um contexto de reprovação moral pela atitude. É verdade isso? Bom, eu acredito que a primeira coisa que tem que ser colocada é que acho que o sistema prisional a gente tem que tentar batalhar por melhores condições no nível generalizado, sim, né? Mas a gente observa em termos de valoração moral do tipo de crime um peso, às vezes, diferenciado em relação às mulheres. Sim. E eu acho que é muito importante também colocar, não em sentido generalizado, porque não são só mulheres, né? São mulheres negras, oriundas de regiões periféricas. A maior quantidade de presas é de mulheres negras. Sim, né? De baixa escolaridade, pobres, então tem todo um outro aspecto, porque que se a gente for considerar o sistema prisional por inteiro, é isso também, são homens negros, pobres que estão presos, então tem vários jovens,
tem todas essas E os que estão soltos estão passando por um genocídio declarado. Sim. É uma situação difícil. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Do ano 2000 para cá, a população carcerária feminina subiu 656%. Isso quer dizer que aumentou a criminalidade ou se prende mais? Você quer falar? Começar? Bom, acredito que isso tem muita relação com a aprovação da lei de drogas, né? A gente tem um dado de que as mulheres que estão, a maioria que estão em privação de liberdade é pelo motivo do tráfico de drogas. Por isso que essa previsão da lei que saiu no final do ano passado é tão importante, porque ela coloca ali, de fato, quais são as circunstâncias da prisão preventiva e da prisão domiciliar. E ela não prevê o tráfico de drogas. Então, a gente ainda tem um pouco tempo para poder medir esse resultado. Mas eu acho que durante esse tempo todo, isso mostra o quanto o Brasil está contra outros países, né? Porque nesse mesmo período, nos Estados Unidos, na Europa, tem abaixado esse número, né? Esse fenômeno do superencarceramento feminino é uma coisa específica do Brasil e eu acredito que tenha muita relação com a lei de drogas, né? Uhum. O que você acha? Eu acho, com certeza. Assim, a lei de drogas é de 2006, então os dados a partir daí começam a crescer vertiginosamente. Sim. Então é com certeza o principal motivo assim que a gente observa. Mas tem vários outros fatores aliados a isso, né? Um maior punitivismo mesmo do Estado e uma maior seletividade penal, que sempre existiu, mas a gente vê que, enfim, por todo um contexto político, ela ganha contornos mais severos ainda. Mas, essencialmente, a lei de drogas foi o impacto maior, que também tem tem muitos contornos de abstração, porque se você for pensar, ela é considerada um crime contra a saúde pública. E aí, como que isso é medido, né? Como que isso é medido e em quais circunstâncias essas mulheres são presas? Não acontece muito, pelo menos a gente ouve falar um pouco, não sei se é uma coisa de quem desconhece essa realidade, mas enfim, a gente sempre ouve falar que, por exemplo, o companheiro de uma mulher vai preso por tráfico de drogas e ela acaba indo, não porque ela seja traficante, mas porque estava dentro da casa dela, droga, por exemplo. Acontece muito isso? Acontece, mas isso também tem um certo mito em torno disso. Porque existem as situações das mulheres que são presas levando, inclusive, droga para dentro da penitenciária, existem essas situações. Mas a grande parte das mulheres presas por tráfico são chefes de família, a maior parte é mãe, então são mães solteiras, mães solos, né, que estão ali no sustento da família. Então existe essa concepção um pouco até fantasiosa de que ela está lá por causa do companheiro, que isso seria uma questão passional e tudo mais, mas a realidade que a gente encontra é diferente, que elas são mulheres que chefiam as famílias. Existe tal tráfico de subsistência? Com certeza, existe de subsistência para mulher? Para a mulher poder manter a casa dela. Isso é o básico, na verdade, né? É o que mais acontece? É o que mais acontece, porque a maioria das vezes elas têm filhos e é um meio de financiar a sua vida, né, de subsistência que muitas vezes ela consegue conciliar com a maternidade ou, enfim, com outras circunstâncias, considerando também a alta taxa de desemprego. Então, é um meio possível para ela garantir essa subsistência, né? Acaba sendo um trabalho informal, né? Não tem jeito. É o que está mais próximo. Não é? Deixa eu tirar uma dúvida com a Mayara, antes da gente até encerrar o nosso papo. Você falou sobre as adolescentes que são detidas. Elas ficam em condição de prisão provisória? No sistema socioeducativo, o que acontece? Existe a prisão preventiva, mas não com esse nome. É a internação provisória, que ela tem um prazo máximo de duração, que são 45 dias. Então, a adolescente é encaminhada ao Ministério Público em flagrante ou não. Quando ela chega ao Ministério Público, ele decide qual será a condição que ela irá aguardar a sentença. Mas não tem casos de prisão provisória, tem. Então no tem também? Sim, nesse momento o Ministério Público vai decidir se ela irá aguardar a internação provisória e aí ela vai para
um centro de atendimento socioeducativo especializado. Aqui em São Paulo, quem faz esse atendimento provisório é a Fundação Casa Chiquinha Gonzaga, que é a ala onde tem as adolescentes gestantes, especificamente. Sim. Mas em todo o estado de São Paulo existem 5 unidades femininas e algumas são para adolescentes que estão aguardando a decisão, né? Acho que foi muito importante o que ela colocou. De quem a gente está falando, né? A gente está falando de um público que ainda não teve a sentença decretada, né? Elas ainda estão aguardando esse período e às vezes demora anos até isso acontecer, né? E no caso da mãe, da mulher que está em privação de liberdade ou gestante, né? A gente viu no vídeo casos de mulheres que têm os filhos em celas, algemadas, sozinhas, sem qualquer estrutura. Então, e isso também se repete no sistema socioeducativo. É importante a gente ter essa conversa, olha só. Vamos lá, olha, o livro Pela Liberdade, a História do Habeas Corpus Coletivo para Mães e Crianças está disponível em PDF na internet. Para fazer o download é só acessar o site prioridadeabsoluta.org.br e ir na aba Notícias e clicar no título da publicação. É isso aí, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada.